Bom dia, boa tarde. Para quem tá chegando agora, apresento o queridinho aqui. Chama a versão mais assim, né? Não dá pra pegar na íntegra e dizer que todos têm seu pecado estabelecido, né? Dizendo outra coisa que eu escrevi no Instagram sobre a apatia dos livros, não só diretamente em Freud, talvez as pessoas não gostem, né? Vou dizer que é autonomia de autonomia pública, mas assim, criticar ou falar mal, né, há uma diferença. Mas por que esse lado da especificidade daquilo que se diz a moral de cada de cada estado de natureza, né? Por exemplo, um princípio law, um princípio fundamental, um princípio talvez. Por que a gente pega esses dois pontos e dissemina ele através de outro ponto? Assim, colocar isso claro e especificar de algum modo, a gente entende que particularmente a gente daria uma, um sustento fora daquilo que a gente diz como pátria, né? Porque a moral foge daquilo que se diz respeito à liberdade dos, dos das variadas formas de viver, né? Enfim, pegar isso e derivar isso de algo, talvez seria a expectativa para um futuro, mas necessariamente, por que a gente entende isso como ponto vé, como é que é? Um ponto assim que não é tanto formal, sabe? Eu entenderia por vezes, né? Ou me atentaria a fazer com que as coisas se permitir, se andasse, sabe? Por exemplo, se eu entendo alguma coisa que é minha e continua sendo minha, eu vou entender que alguma coisa ali ainda tem alguém que merece, né? Mas por que, mas por que foge um pouco dessa necessidade, né? A gente entenderia, voltando ao ponto, se se os permitisse e deixasses, a gente não importa muito com isso não, porque assim, os livros, né, tá submerso aos livros e tendo a reflexão, tendo a a queridinha do saber, né? Enfim, alguma coisa assim que seja para você importante ou de alguma forma que seja para você um limiar do pensamento, não sei, né? Vai depender daquilo que a gente faz como regra geral, né? Não sei. Mas enfim, praticamente aquilo que a gente tenta ou aquilo que a gente faz muda de acordo com aquilo que a gente tanto insiste, né? Essa insistência talvez seja uma forma celebrativa, né? Talvez, ou severa de dizer as coisas. Mas enfim, ter a alternativa ou não cabe do princípio daquele que consegue trazer para a situação alguma coisa que é referente ao iluminismo, sei lá, ou alguma coisa do tipo, porque que ia vir à tona alguma coisa assim seria tão importante, tão impressionante, né? Então, falar de algumas coisas e caracterizar essas coisas, por exemplo, fundamentar umas coisas e não fundamentá-las, é talvez uma parte daquilo que a gente entende como forma comum de ligar e atentar algumas coisas. Então, algo insistente e algo preliminarmente consistente talvez foge um pouco daquilo que a gente entenda como razão de viver, né? Então, assim,
Por que que a gente impõe tantas formas e tantas formas são requeridas para que entenda um tipo de, de, de fagulha, talvez, né? Algum tipo de centelha que brilha ou que se desfaz aos poucos e moralmente ela se diz incorreta. Não se dizia que alguma coisa é quebrada e livremente se desfaz, vira, vira cacos, né? Mas uma pedra que cai na, numa água e cria sua borbolha, talvez seja realmente alguma coisa que dê, que dê um pouco de, assim, um pouco de cultura, talvez, né? Então, assim, a gente entende as coisas de forma normais, sabe? Não é que a gente está participando de algo que é recorrente ao, 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 ao determinismo, a, des, a descaracterização de algumas formas fonéticas ou de algumas fonéticas, caracterização de alguns fonemas, ou sei lá, que caracteriza isso de fato entre as noções que se estabelece, né? Talvez seria um risco dizer isso ou seria desnecessário, mas por que a resposta é tão necessária quando se diz respeito àquilo que a gente quer com tanta insistência, sabe? E a comemoração é livre, diante de qualquer coisa. Acho que Deus não permitiria nada disso, sabe? Né? Sendo um pouco religioso, né? Eu tava vendo a separação entre religiões ontem, vendo como é que funciona a noção de que a presa agora é, é a parte na qual a caça se faz, porque alguém precisa se alimentar, né? Então, assim, no que se diz o jogo entregue, talvez isso daria um problema que causaria certo tipo de afetação, né? Então, insistir em algumas coisas e participar de algumas coisas talvez seja a rebeldia que ninguém queira. Então, assim, estando necessariamente dentro de alguma coisa ou pensando em alguma coisa, a gente entenderia que de fato alguma coisa permaneceu ali para que fosse alguma coisa geracionada, sabe? Ou alguma coisa entendida como parte. Mas, assim, estando a par de algumas coisas e pensando essas coisas, realmente a gente entende que algumas coisas assim é uma reclamação própria, sabe? Daquilo que a gente entende como forma de sustentar aquilo que a gente tem ou como a gente pensa, né? Mas enfim, de forma natural a gente entenderia as coisas e não agrediria as coisas, sabe? Formalmente a gente daria para que algumas coisas fugissem ou para que algumas coisas motivassem ou que nos desse alguma coisa importante para que a gente pudesse finalizar com algo que daria alguma chance, né, em algum lugar. Mas enfim, fala muito de um dia por vez, né? Mas nunca se sabe, né, da importância real daquilo que a gente remete quando precisa de alguém ou quando necessariamente está com alguém do, do lado, sabe? Sei lá, eu não entenderia isso de forma prática, sabe? Você pode falar de coisas triviais aí que o assunto derivaria de uma importância que se chama Deus, cara. Pra mim, por mais que seja sub, a subvergência, né? Por mais que seja essa a denotação, pra mim não teria fato real mais preciso do que a necessidade de criar ou estabelecer algum ponto de acesso em que levaria a alguma coisa chamada encanto, sabe? O que chamaria realidade. Então, assim, eu tendo isso como realidade, eu tendo isso como alguma forma de contrato, né? Não sei. Se a gente for falar de Rousseau, Rousseau fala muito sobre sociedade e o contrato de sociedade, né?
Mas se a gente falar de Rousseau agora, a gente estaria pensando que a contrariedade de Rousseau está ligada a alguma coisa chamada Noé, né? Não sei, talvez se eu for procurar na Bíblia alguma coisa assim e ver que na Bíblia há algo, eu vou particularmente ver que tá certo de que existe alguma coisa ali pra mim, sabe? Seja a parábola de Jesus Cristo, seja a parábola de, da pescaria, seja qualquer outra palavra, mas alguma coisa ali pra mim é necessária, sabe? De importância ou não, porque assim, algumas coisas, cara, é desnecessário, sabe? Eu não transformaria isso logo em algo que nos daria algum lume, sabe? A ciência talvez explicaria a parte que a gente tem como direção espiritual, não sei, né? Qual que é o fundamento agora real da coisa? Por que que a gente volta a ter essa persistência, sabe? Não é que eu vou descaracterizar e colocar as coisas em tudo, sabe, mano? É viagem. Você pensar assim que você tá boiando, você tá assim, nauseando no assunto, mano, referindo a Sartre, velho. Porque assim, necessariamente, cara, não há como, bicho, não há como. Não há como. Então, assim, respeitar algumas coisas é, assim, de certa forma, ter pelo menos a consciência de que a gente tem alguma coisa em respectiva ação, sabe? Não é diferenciando uma coisa e nem outra, não. Mas, assim, é importante estar, de alguma forma, assim, legivelmente pensando, sabe? Isso daria importância para alguém que teria mais, assim, não daria-se a dois pontos, sabe? Eu não variaria e deixaria que essa persistência se daria a algo que fosse surreal, sabe? Mano? Sobrenatural surreal. Porque assim, existem as formas, sabe? A gente vai pesquisar de tudo, de tudo. As formas mais normais, as formas sustentáveis, as essenciais, as comuns, as existencialistas, as que formam o caráter todo da religião, ou as que formam necessariamente aquilo que a gente tem como respeitar a necessidade de estar apático aos outros, ou fundamentalmente alguma coisa que nos dê algo perfeccionista, sabe? Não sei, vai depender da sua necessidade. Então, assim, estando subjetivamente, sucessivamente ligado a essas coisas, eu daria que o ponto normal seria esse, sabe? Pensar que o obstáculo talvez não seja mais esse. Não sei, vai depender. Não é que agora a gente contorna, faz alguma coisa que é desnecessariamente aquilo para que pratica alguma coisa subversa, sabe? Por mais que a gente sustenta é, 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 beldades e verte a alguma coisa da tenacidade, a gente entenderia que a reação seria formal, sabe? É que a ternura agora de um macaco vai ser mais elegante que uma ternura de alguém que, por exemplo, você vê uma notícia, um macaco mordeu uma criança. Aí você fala, como assim, né, cara? Que viagem é essa sua? Mas enfim, alguma coisa pertenceria a algo mais assim, essencial, sabe? Não é trazendo à tona alguma coisa que descaracterizar ou que desfundar. Porque assim, o fundamento em si, mano, já é algo especial. E se você consegue fazer isso é porque em algum momento você conseguiu ter uma, não sei o nome disso, cara. Mas assim, não sei, não daria importância pra isso porque talvez seria um pouco irreal. Então assim,
algumas coisas para mim ou para outras pessoas se daria normalmente, sabe? Mas pensar outra coisa ou formar um caráter é mais difícil. Vamos aqui ler um pouco o livro aqui e pensar um pouco aqui mais especificamente sobre Maquiavel e tentar ver alguma coisa aqui que ele fala aqui com um pouco mais de great Commode adulator sinful reede. Nossa, que, que latim ruim, que grego, que latim ruim. Aqui fala como evitar os aduladores. Não quero negligenciar um ponto importante e um erro de que os príncipes se defendem com dificuldade, se não forem prudentíssimos ou se não fossem ou se não fazem boas escolhas. São os aduladores que estão cheias as cortes, pois os homens se comprazem tanto nas suas próprias coisas e de tal maneira se enganam que com dificuldade se defende dessa peste. E ao querer defender-se, o príncipe corre o risco de se tornar desprezível, pois não há outra maneira de se guardar das adulações, exceto fazer entender a todos que a verdade não te ofende. Mas quando todos podem dizer-te a verdade, falta-lhe-te com respeito, portanto um príncipe prudente deve seguir uma terceira via, escolhendo em seus sábios homens sábios, e só estes deve dar o livre-arbítrio para dizer-lhe a verdade. E somente sobre o que perguntar e não sobre outras coisas, mas deve perguntar-lhe sobre tudo e ouvir suas opiniões e depois deliberar sozinho a seu modo, e com esses conselhos e com cada um deles comportar-se que todo, de maneira que todas sabes que quando livremente puderem falar, tanto mais apreciados são para além desses poucos. Não ouça mais ninguém, persiga o que foi deliberado e seja obstinado nas suas deliberações. Quem agir de outra forma será derrubado pelos aduladores ou mudará com frequência de rumo devido à variedade dos pareceres, e daí nasce o ser pouco estimado. A propósito, quero aduzir um exemplo moderno. O bispo Lu, como de Maximiliano, atual imperador, falando de sua majestade, diz como ele não se aconselha com ninguém, tampouco faz nada que tivesse decidido a seu modo, o que derivava de assumir um comportamento oposto ao descrito acima. Porque o imperador é um homem reservado, não comunica seus desígnios a ninguém, não colhe opiniões, mas como as colocá-las em prática começa a ser descobertos desconhecidos. Também começa a ser contestados por aqueles ao seu redor e ele, como é fácil, abandona-os. Resulta as coisas que faz um dia destrói, no outro, e que nunca se estende porque quer ou planeja fazer, que não se possa basear-se nas suas deliberações. A ação do humano a ação do humano ela é voltada para algo que a gente vai entender como, assim, não é prejudicando ou tentando gerar qualquer outro conflito emocional, mas assim, necessariamente a gente entenderia o lado humano como lado restritivo, sabe? Eu daria essa noção para que a gente entenderia os dois lados, o mal e o bem, o além do mal e do bem, né? Ou o que se diz porque assim, sabe, cara, eu falaria assim, um leão ruge quando menos espera, mas o leão ruge não ruge menos quando espera. Isso é um equívoco, porque na lei da natureza as coisas não acontecem conforme a gente sustenta, sabe? Por mais que a por mais que a porque assim, né, cara, eu entenderia as coisas normalmente, eu não daria fluir outro pensamento que não seja o pensamento do impositivo, sabe? Não é dizendo de uma forma fácil, sabe? Então, assim, naturalmente a gente diria algo que é necessariamente para as pessoas, né? Aqui fala sobre o rei que contestava, o rei que não podia dar conselhos, ou o rei que era uma pessoa informal, ou o rei que de certa forma era uma pessoa que era considerada por alguns alguém que expectativamente não daria nada para o futuro. Então as coisas existiriam de forma a realizar-se e a trazer então alguma coisa em especial, sabe? Não sei o que se fundamentaria ali ou o que traria, sabe? Em algum caso ou em alguma realização. Depende daquilo que você diz como pessoal, sabe? Por isso a necessidade do ser humano de estar sempre
a par de algum acontecimento, não sei, por exemplo. Se um adulador chega até você, esse adulador começa a te convencer ou tenta ficar próximo de você, de alguma forma você vai retirá-lo e falar, não quero mais você, porque de certa forma isso me afeta. Desnecessariamente a gente estaria dando algo para que eles conseguissem fazer uma forma de sei lá, cara, de comunidade, sabe? Você ligaria assim e falava, atenção, agora Deus está falando e Deus precisa um pouco de liberdade para que as palavras sejam ditas de forma de formas por exemplo, aí você falava, não, vou dar um exemplo. Você já viu o pássaro, quando o pássaro sai livre, qual que é a felicidade do pássaro e tal, como é que o pássaro vive. Não, mas escuta, assim, eu sei, vovó. Aí você fala, você insiste, porque a vovó fala. Aí a vovó fica grilada e isso aí continuando. Ela, não quero saber o exemplo do pássaro, não sei o que. Eu não vejo pássaro em gaiola, eu só vejo pássaro livre em natureza. Aí eu falei, não, mas você tá pensando que eu já tranquei um pássaro numa gaiola? Aí ela, não, mas é porque você teve infância, rapaz. Talvez sua estima era algum pássaro, alguma coisa do tipo, não sei, eu não gosto de você, cara. Mas vovó, por que você insiste tanto nisso? Por que você tá aí tanto atenta a essas coisas? Por que eu vou fazer acontecer alguma coisa que é pessoal minha? Não, mas tá legal, eu não vou dar o exemplo e a senhora tá certa. Aí se desliga, a vovó não quis saber de nada. Por quê? Porque necessariamente a vovó não é nada de Deus, sabe? Ela só é uma corruptora ou alguém que interrompe alguém que está falando. Então, desnecessariamente, ela diria que aquilo ali é só uma forma de sustentar a realidade dela. Simples, sabe? Um exemplo simples e que se interessa e necessariamente interessante, mas que não tem nenhum cabimento, sabe? Então, assim, de forma natural a gente entenderia tudo, menos que você está aconselhando, menos que você tem algo a dizer, sabe? Então, assim, livremente a gente diz, mas livremente a gente também consegue fazer com que as pessoas sejam coagidas, mas qual o sentido dessa coisa, né? Porque assim a gente entende as coisas de forma a facilitar e não corrompê-las ou alterná-las para que elas sejam dificultosas. Talvez seja essa ponta de correção, sabe? Então necessariamente a gente estaria falando de algo que é pessoalmente fomentado, não reativamente correto. Enfim, não sei, vai depender daquilo que você sente, aquilo que você. Então tá bom, tá legal. Talvez volte com Freud, que eu quero falar algo sobre Freud. E assim, eu sei que algumas coisas são mais legais, outras não, mas a insistência em si já é algo descabido. Então, a insistência de algumas coisas são desnecessárias e não cabe a gente a decidir ou julgar. Mas de alguma forma, algo quando escutado é importante, sabe? Então, assim, ontem eu rezando um terço eu fiquei criativo. Aí eu falei, nossa, terço, vou fazer uma expedição. Eu já estava no segundo mistério. Aí minha expedição foi contar uma história e falar sobre essa história e o acontecimento e a intenção que eu queria colocar, como aquilo foi importante, pensando como alguém que tem respeito com as pessoas e tem, de certa forma, algo do sentimento, não sei, feelings, não sei. Então, assim, tristeza, né? Enfim, a gente não conta sobre tudo, mas quando tá pessoalmente com algum amigo, a gente conversa livremente, sabe? Não tem como. Então, assim, não é dizendo alguma coisa do tipo, falando, não, esse velhaco aí agora tá dizendo coisas nada a ver. Aí eu falei, não, então tá, expedição, segundo mistério, terço amigo. Aí o Gabriel começou a rir e tal, meu irmão. Aí eu falei, não, mas vamos fazer e tal. Aí eu pensei, né, terço amigo, cada bolinha de Ave Maria, uma história nova.
uma história pequena, curta ou alguma coisa do tipo. Aí a gente formou tal, a ideia ficou, aí a gente pensou e tal, e a ideia formou. Aí eu falei, não, vou rezar esse texto porque eu achei interessante. Eu acho que se eu colocar em intenção alguém que tem uma profissão, alguém que um, tem paz, tem um relacionamento, então, assim, a gente teria alguma coisa, sabe? Alguma coisa. E alguém que conta história daria um mistério, não sei, eu daria um terço. Porque, não sei, o mistério são 5 mistérios, né? Enfim, pensei. Então as coisas a gente pensa e acontece, sabe? E se tem a ver ou não depende daquilo que você está necessariamente querendo. Mas as coisas se adiantam, fique tranquilo.